Oi, Ingrid e Igor estão na linha aqui, eles pediram pra participar do programa. A cara dele qual que era... Acho que a Bianca pode contextualizar. Qual foi a mensagem que ela mandou pra participar do programa? Mas eu posso falar? Pode sim. A Ingrid mandou assim pra gente: olha, o meu namorado atual, ele tem amizade com a ex e isso é um problema na nossa relação. Vamos ligar, ele vai dar a versão dele. A cara do malandro ali no fundo ali. Olha a cara do bonitão que tem amizadezinha por aí. Tá, então esse é o título. Pode desenvolver, Ingrid, vamos lá. Conta seu relato. Boa noite, pessoal. Boa noite. Então, a gente tá namorando já há 1 ano e meio. A gente já mora junto. A gente já tem gato, tem dívida, que eu acho que é um ponto importante no relacionamento, tem um carro. Então, tem muitos pontos que fazem com que o relacionamento tenha dado passos, né? É uma seriedade. E desde o começo, ele é amigo da ex-namorada. E a gente se conheceu, quando a gente tava se conhecendo, ele me falou que era amigo da ex, e eu falei... Não tem problema com isso, porque eu já tive outros relacionamentos, já tive relacionamento aberto, eu sempre fui muito bem resolvida, nunca fui ciumenta, nunca tive ciumento de namorado e tal, e tudo mais. E a gente começou a namorar, e aos poucos, eu fui começando a ter ciúmes, e fui começando a me sentir insegura com isso. E eu não conseguia falar isso pra ele, porque ele achou que eu estava mentindo que eu era bem resolvida. Aí... Mas tudo bem, todo mundo faz isso também. O cara tá bebendo um vinho às 6 da tarde e ela não olha pra ele. Tá tudo bem, tá show. Mas assim... Ele tá quase entrando no corredor da casa ali. A mulher, vamos colocar aqui no cu dela agora. Ela é uma girl ou uma girl boy? Tipo, ela faz uma amizade com você, ela tenta se conectar com você. A tua casa? Ou ela é tipo assim, nossa, eu conheço ele há muito mais tempo. Dele, você não existe. Ela não tenta se aproximar, criar um vínculo com você. Eu tentei fazer amizade no começo, assim, mas assim, não de tentar, porque ela mora em outra cidade. Então eu acho que esse é o ponto que até hoje o relacionamento funciona, entendeu? Porque ela não mora na mesma cidade. Porque se morasse, era que não existe. Se morasse, provavelmente o relacionamento não teria chegado. Mas, por exemplo, assim, ela não segue você, aí vocês postam uma foto, ela não comenta lindos, por exemplo. Mesmo que seja falso, não? Segue, ela curta as duas coisas. Ela me segue no Instagram. Que mas demorou pra falar. Ela não é uma grande fã do casal. Ela curta as coisas. Tu sente que ela gosta de ti ou que ela não gosta de ti? O que tu sente em relação a ela? Ela tem uma competição. Só que assim, vamos voltar onde começou os ciúmes com a ex. Boa. Porque assim, eu estava muito bem resolvida. Sabe aquele começo de relacionamento? Sim. Quando você tá só pisando em ovos, você não sabe se pode perguntar, você não sabe se pode começar uma briga, se pode começar a questionar essas pior coisas. parte, né? O comecinho, aqueles primeiros meses. Nos primeiros meses, uma dita sexta-feira à noite, ele chega pra mim e fala assim, viu, amanhã cedo a gente vai ter que acordar mais cedo. Eu falei que eu tinha que acordar. Não era pra tu junto. Ele tinha que acordar cedo, que ele ia cuidar do cachorro da amiga dele. A ex? Não. A outra amiga. Eu achei que era da ex na hora. Como se ela volta em outra cidade? Eu achei que tinha alguma coisa a ver com a ex. Aí, eu perguntei, mas quem que é e tal? Dele, uma menina que eu conheci na academia. Nossa, mas daí o maluco se jogou dentro do penhasco. Tá, beleza, então, né? Conheceu na academia e tal. Eu falei, tá, mas me conte mais, então, quem que é essa menina? Aí ele... Não, conheci na academia, ela pediu pra revezar o aparelho comigo. Aí a gente se seguiu no Instagram e começamos a trocar a conversa. Mas a gente só conversou na academia. A gente nunca saiu. A gente nunca se viu fora da academia. Bom, daí sim. Tá. Tipo assim, eu converso com o pessoal no Tinder. Porque vocês não conhecem ninguém também, né? Porque as coisas que acontecem no banheiro da Smart Fit não quer dizer nada. Calma aí. Eles conversavam na academia sobre coisas de academia, revezavam equipamentos? Não. E eles conversavam antes da gente namorar, porque quando a gente começou a namorar, antes da gente começar a namorar, ele mudou pra minha academia. Tá. Mas era sempre uma foi a mulher da academia, então. Era sempre uma amizade, essa menina, a amizade da academia. Nunca foi uma coisa por fora, eles nunca ficaram. Não, nunca ficamos. Mas não, você já quis? Dela, não. Mas você já quis, amigo? Não.
Tu Tá bom. vai falar que sim. Eu queria ver. Vai falar que sim mesmo. mentir um pouquinho. Aí isso tudo começou com a menina, que Do eu cachorro. nunca tinha visto, que ele nunca tinha falado nada pra mim, chamando ele, que nunca tiveram nada, nunca se conversaram, nunca tiveram intimidade, pra ir na casa dela, cuidar do cachorro enquanto ela tava viajando. Passar o final de semana indo na casa dela, quando ela não estava, Ai, cuidar brutal. do cachorro. Aí eu fiquei, tá, eu não chamaria alguém pra cuidar do meu cachorro que eu não tivesse nada de intimidade. É, tem que ter uma intimidade. Ou Que eu algumas nunca tivesse falta de falado bom nada. senso. também. Essa não me seguia, essa eu não sabia da existência, eu nunca tinha nem... Ah, não. E vocês já estavam namorando? Já tava namorando. Isso é esquisito. Ai, que esquisito. Isso é estranho. Né? Nossa, que red flag. Imagina, Bia, alguém chama o Petri pra cuidar. Alguém que ele conheceu na academia do nada. Nossa. Chama Tô o suando, minha mão Petri tá suando de pra ouvir. cuidar do cachorro. Ah, vem aqui cuidar do meu cachorro no final de semana que eu vou viajar e eu não tenho ninguém pra cuidar do cachorro. Eu acho que se ela não tinha ninguém pra cuidar do cachorro, é porque ela já não era uma boa pessoa. É Tipo, ela verdade. não tem nenhum amigo tão próximo o Exato. bastante que ela tem E que chamar o precisa cara do meu namorado. Tipo assim, vamos chamar o cara da academia. gente. Acho que ele pode eu dar a achei versão isso. dele agora Cara, sobre essa história aí. eu sou uma Não, pessoa, achei- eu vou dizer Eu pra achei estranho vocês. que ela pediu pra eu cuidar do cachorro, mas eu falei, tá bom, eu cuido. Eu também, mas eu concordo nisso. Homem Eu coloquei, deixa o cachorro morrer de fome. Vocês falariam não? Eu falo que sim também, eu não sei o que falar. Tem o Não, ponto sabe do o que cachorro eu também, né? faria? O cachorro não vai morrer, essa vagabunda que paga uma creche. Cada um com seus problemas, vai pegar cachorro. Ah, eu vou pegar cachorro, tem dinheiro, então vai dormir. Thalisa vai dormir, vai pegar cachorro. Entendeu? Vocês não tem um amigo. Eu tenho 4 gatos, gente. Eu não vou chamar o cara que eu divido supino pra dar comida pro meu gato. Exatamente. Pra vir na minha casa. Você que tá me olhando aqui atrás do meu agachamento 3 horas. Olha só, eu vou fazer uma tour no Rio Grande do Sul. Tem como você cuidar dos meus gatos e te dou a chave da minha casa? Que isso? Parece um roteiro do X-Videos. Mas Gente, eu achei o cara foi estranho. prático no negócio de, cara, o cachorro vai morrer, eu vou cuidar do cachorro. Vai morrer! Mas, Os como é que animais. você sabe que não... Vagabunda! Mas do ponto de vista dele... Vagabunda, vagabunda. Eu cachorro, queria era chamar cachorro, assim, era mas ela. ele falou pra não chamar quando eu fosse contar a história. Então, a gente tá Mas sendo eu uma acho que da tem querida mulher que da não dá pra ter academia. Ai, gente, a Verdade. menina deve estar assistindo, a gente. Ah, é outra menina ainda. É a da É, não é É a outra ex ainda. menina, não o que é a ela tá ex. traçando É. aqui é um histórico muito peculiar desse cara que tem essa coisa de ser amiguinhas. Exato. É porque, amiga de assim, menina, eu acho que, exatamente. tipo assim, Aí, Tá, mas ele foi cuidar do cachorro? começou que Foi cuidar do isso cachorro? causou insegurança. Ele- Porque ele não tinha me falado quem era a menina, eu não sabia nada da história. Ele, assim, Do nada tem que ir surgiu um na casa da cachorro na menina. sua casa que você tinha que cuidar de uma menina aleatória. Não, ele ia na casa dela com a chave sem ela tá pra cuidar do cachorro Isso lá. é outra Você questão. foi todas vezes Isso é comigo. outra questão. Isso Ah, é uma questão de Ela foi segurança. junto cuidar do cachorro? Hã? Ela foi junto cuidar do cachorro? Claro, Claro, imagina eu se deixar ele tivesse sozinho com a menina? Nunca. Mas ela Ela tava não lá? tava na cidade. lá. Não sabe? Mas ela podia chegar a qualquer momento. Ah, Tá. vagabunda chega a qualquer momento. Cara, É ó, estranho, eu acho estranho. eu achei essa história estranha porque não é uma pessoa que ele já tinha um carinho prévio, é uma pessoa que ele conheceu na academia. A gente não sabe, deixa ele. Ó, tu tem que dar a tua. É verdade. Ele tá desconfortável. Tira o cano do revólver que tá pressionando a costela dele e deixa ele dar a versão. Conta, amigo. Não, foi isso que ela contou. Eu também achei estranho. Eu também achei estranho que ela pediu pra cuidar do cachorro. Mas ela pediu, eu só falei, sim, tá bom, eu posso cuidar. É muito estranho se tu não sabe se é uma safadeza ou se tu fica com pena dela que não tem ninguém pra pedir pra cuidar do cachorro. E Ou do essa cachorro questão do também, ter né? amizade entre homem e mulher. É que eu fico Eu achei pensando. muito Eu desrespeitoso fico- da parte Eu dela. fico pensando assim, eu vou viajar. Aí eu falo assim pra um cara da Smart Fit, fica com brownie. Que isso, gente? Exatamente. É E esquisito. isso, pra um homem comprometido. E ela Se fosse sabia. dois solteiros, Ela aí sabia? ok. Tá, é estranho. Tava namorando? Sim. Sabia que ele tava namorando. Sim, entregando. Sim, ela sabia. Olha, É esquisito. eu achei essa história achei esquisita também. esquisita. Mas a pergunta que não quer calar, isso foi no começo da relação. Ele ainda é amigo dessa menina? Então, cachorro tá isso vivo? gerou Não, algumas matei discussões no começo da nossa relação. Eu sempre, com a minha peita bem resolvida, tentando manter a racionalidade, falei, cara, isso me incomodou. Virou o vinho. A gente conversou, isso não é legal, isso não faz sentido. Sim, foi sincera. Veja, mais pessoas concordando comigo que não faz sentido, meu amor, essa história. É esquisita essa história. E aí ele Passado entendeu. um tempo, ele chegou pra mim e falou assim, não, olha, cortei relações, bloqueei ela, porque eu percebi que isso te incomoda.
Isso foi há 1 ano atrás. Parabéns pelo básico. 2-0 para os homens. Cuidou do cachorro, bloqueou a vagabunda. mínimo. Aí toda essa insegurança, toda essa desconversa de não sei quem são suas amigas, não sei o que você conversa com a sua ex, não sei quem são essas pessoas, e direto tem notificação, tem conversa com a ex todo dia, e eu não sei de nada. Quero ser uma pessoa que não vai infernizar a vida de ninguém. Agora o conteúdo da notificação, ele não deixa ver. Mas assim, quando você falou que recebe notificação, é tipo durante o dia, é no Insta, no WhatsApp? Como é que vem essas notificações? É sempre? Qualquer lugar. Então a ex dele fala com ele bastante. sempre, o tempo inteiro. Sim, Qual sempre. que é o nome dele? Igor. Igor, você pode abrir um pouquinho assim, qual é o papo entre vocês? Vocês e sua ex? Eu vou saber agora, porque eu também não sei. E tu pergunta pra ele não te conta? Deixa ele vai falar. Assim, é porque, assim como o Petri também falou da ex Não, dele... não vem botar no cu do meu. Não, calma aí. Deixa Da ele ex falar. dele. Porque Peraí, o agora é a hora meu- dos homens. Peraí. Bota no cu da tudo, tem muita coisa lá. Tá lotado. Vai, Igor. Também esse relacionamento... uma nota. Eu tenho 23 anos. Tá. Então Acabar. esse relacionamento também era da minha CLT, adolescência. Vai. Ele veio da minha adolescência também. É uma pessoa que eu mais me relacionei. Fiquei 5 anos com a pessoa. Tá. Então é uma das pessoas que mais conhece. Tanto que eu converso sobre o dia a dia, problemas. Eu sou muito próximo da família dela. Tá. Mas me conhece sobre o meu corpo. Porque quando eu me mudei para a cidade que eu estou agora, que eu conheci a minha digníssima, antes de eu achar a casa em que eu ia morar, eu fiquei morando na casa da minha ex-sogra. Não, daí sogra. Daí sogra. Tá. Isso. Então é uma relação bem família. Tanto com ela quanto com a família. Você vê Mas agora, vamos entrar no assunto ex. Vamos. Ele também vinha de um relacionamento aberto e ele tinha 2 namoradas. Então são 2 ex-namoradas. Mas uma não conversa. Não, calma, deixa eu entender. Essa ex atual, que ele ainda tem uma amizade, era a ex que ele namorava com outro ao mesmo tempo. Isso. Ele tinha Então ela é 2 não namoradas. monogâmica. Marmita. Então ela é uma não- putaria generalizada. Mas aí também, mas aí ela posso não- falar, mas você... ela era não monogâmica, Você pega o porque daí cara já- aí que é comedor... Futuro esposo de alguém. Que tenha 2 namoradas ao mesmo tempo e as mulheres da academia pedem pro cara cuidar de cachorro. Mas eu também não podia julgar, porque eu também tava vindo de um relacionamento aberto. Mas você gostou dele porque ele é esse cara aí tomando vinho, bombadinho, que as menininhas pedem pra cuidar do cachorro. Se ele fosse um bosta, você não estaria com ele também. Também tem isso. Sim, é verdade. Porque ele é incrível. Não, gente, Aí eu prefiro mas- aceitar mas assim, o isso. cara não tem Homens amiga- incríveis recebem convites incríveis. Gente, mas eu acho que tem uma linha entre você ser um bosta e você ser simplesmente um cara que não fica falando com a ex. Eu acho que tipo assim... Mas é foda. Eu queria ver, eu acho que assim, o que é eu falar do cotidiano com a Você minha... pode abrir os assuntos? Porque se falar do cotidiano é tipo assim, cara, saber que hoje meu cachorro cagou mole. O que vocês conversam? Ou do tipo assim... Ai, meu peito tá inchado, vai ficar menstruado, quer ver? Aí ele fala assim, eu lembro bem como era. Comprei uma entendeu? calça nova. Quer ver? Eu tô gorda. Aí manda Lembra silhueta, quando a né? gente... É diferente? Quais são os papos, Igor, que você tem com a sua ex? Coisas do dia a dia. Por exemplo, a gente tinha papos que eu tinha uma coelha que era um fruto da nossa relacionamento. Ele teve que cuidar. Fruto do nosso relacionamento! Nasceu um coelho! Tu não pode falar, tu tá mandando mensagem do Claco pras mulheres pra comer buceta da ex de novo? Amiga, ele tá enfarinhado com frequência, não vai pra uma. Tá. Mesmo. Tá, então você fala sobre coelhos? O que mais? Ela fala sobre o relacionamento dela, eu também falo sobre o meu, falo sobre Ela fala sobre o relacionamento dela? Oi? Ela é casada? Vocês reclamam um pro outro? Vocês reclamam Vocês reclamam? dos seus namorados um pro outro? Aí é foda. Aí é traição mais do que beijar. Eu também acho. Eu prefiro que tu coma a outra mulher. Olha, eu não... Eu me Se fosse mataria. pessoa do que tem intimidade. É assim que era o Eu meu tomaria relacionamento aberto. cianeto. Porque eu, por exemplo, eu mandaria um bolo de pote com um veneno pra ela. Arsênio. Mas eu... Ô Igor, mas por que você vê essa necessidade em falar do seu relacionamento atual com a sua É ex? branquinho, morango e arsênio. Ela vai responder. Peraí, qual que é a pergunta? Qual a necessidade que você sente em falar do seu relacionamento atual com uma ex? Porque eu gosto mais dela. Pode pagar um terapeuta, você não tem um brother. Me conta, por que tem que ser com a ex?
Porque ela me conhece bem e sabe quando eu tô passando os limites de alguma coisa. Eu não sou uma pessoa fácil. Então ela é assessora da tua atual, então. Daqui a pouco ela malhada. Ela diga mais sobre mim do que... Mas depende do conselho que ela dá, entendeu? Eu, quando quero comer um cara, ele fala uma coisa, eu falo, mas a tua namorada também, né? Eu faria bem diferente. papai. Entendeu? Então depende do conselho que ela dá. Você pode abrir algum conselho que ela deu que já foi bom pro seu relacionamento atual? Ela também foi apoiadora de eu parar de falar com a menina lá da academia que pediu pra eu ir... Sim, porque ela tá com ciúme. Ela queria ser a única. Ela disse pra eu parar de cuidar do cachorro. Ela foi apoiadora da causa de eu parar de falar com a menina. É uma ONG, né? Ela foi apoiadora da causa. A história Ela criou uma... Mas, é um problema desse relacionamento que ele foi desabafar com a outra. Nossa, então falso. Então assim, ó, eu acho, eu posso estar errada, vocês todos aqui me corrijam. Nunca tu tá errada. Uma gostosa nunca tá errada. Eu sinto que ele tem uma dependência nessa ex de ver se ele tá agindo certo ou não. Então, assim, a própria namorada dele atual fala: eu não acho que você deve ter amizade com a menina da academia. Aí, ao invés dele ouvir a atual, ele vai e fala: será que a minha ex deixa? Bom ponto. Eu acho que isso vem muito Fala, Igor. Qual a sua opinião? Qual a sua opinião sobre isso que eu falei, Igor? E outra, Igor, se fosse ao contrário, exatamente o contrário, como é que você se sentiria? Normal. Tá, mas isso A que primeira pergunta, Mas a minha primeira pergunta, assim, por que você precisa da sua ex validando algo que a sua atual já tinha dito? E ela já tinha razão. Porque eu converso com a minha namorada e eu converso com outras pessoas. Mas por que a ex tem esse... Por que a ex falar que não é certo você ter uma amizade da academia tem mais peso do que a sua atual? Eu disse que tem mais peso, quem falou isso foi você. Mas é que a atual, ela é parcial. Ela sempre vai falar que não. A ex, eles não têm absolutamente nada de laço romântico. Ela vai ser imparcial. Ela só vai falar se é errado ou não. Não é imparcial, amiga, porque ela chupou o pau dele e não dela. Eu não acho muito imparcial. Imparcial acho que seria um brother. Tá, mas é que depende como é que eles acabaram. Como é que eles... Por que vocês acabaram, tu e a tua ex? Deixa eu contar como que eu descobri o término. Tá. Depois de alguns meses que a gente estava namorando, ele me falava: não, já terminei e tal, tô aqui, tô namorando com você e tal. Depois de alguns meses namorando, ele me falou que a oficial conversa do término já foi enquanto a gente estava namorando. Não entendi. Eles terminaram enquanto vocês estavam namorando. Porque assim, eu morava na casa dela com ela. Teve um momento que eu decidi pra minha vida que não estava dando certo aquele relacionamento, ou os relacionamentos, e a minha vida lá. Eu peguei, planejei, em 2 semanas que eu queria mudar minha vida e vim pra cidade que eu estou. Então eu nunca parei pra falar: eu preciso terminar com você. Só peguei e saí da minha vida. Dei um dia uma conversa. Ghosting. Você já sumiu. Eles estão fazendo bodas de prata hoje. Ela não sabe que eles terminaram. Ele tá namorando com outra, morando com outra, já adotou gato com outra, continua mantendo a conversa. Entendi. Então eles estavam meio que juntos, porque não tinha tido a conversa de término oficial. E aí você já engatou com a Ingrid, é isso? Saber. Isso. Não. Não, eu entendi errado. Então. Eu também entendi Não, isso. mas tinha terminado, só que eu só falei em tom de brincadeira. A gente nunca parou pra falar, terminamos. Mas como assim? Eu falei em tom de brincadeira, não entendi. Eu contei pra Ingrid, falei que em um momento eu tava conversando com a minha ex-namorada e falei: nós nunca paramos pra falar, terminamos. Foi esse dia que... Vocês estão namorando ainda, cara. Então, Tava namorando ainda. Isso, não. Mas tinha terminado. Eu estava no relacionamento, ela também estava no outro relacionamento, mas chegou à conclusão que ele nunca tinha parado pra ter essa conversa. Eu só peguei as minhas coisas e falei: tô indo embora pra outra cidade. Eu acho que isso é um término. Sim, Mas é o o fato Velozes de- e Furiosos. Cada um foi pra um lado e não falaram nada. Mas o fato de vocês já estarem em outros relacionamentos já não significa que vocês já tinham terminado? Sim, mas ela quer dizer que eles nunca tiveram uma DR de término. Tá. Ele só falou que ele pegou as coisas dele, foi andando Isso. e torceu que isso fosse um fim. Isso. E aí cada um seguiu sua vida, mas eles nunca tiveram uma DR do tipo, sabe quando você termina e fala Entendi. assim: nós tentamos tudo que pudemos, bababá. Olha, a parte mais estranha que eu achei até agora foi essa questão de levar brigas do casal pra ex-analisar. Isso me pega. Isso é criminoso. Isso me pega um pouco, Igor. Eu vou falar um bagulho, tá? Fala, Carol, todo mundo quer saber. Ai, amiga, Vamos lá. você é a favor dele, Lança. né? Não Lança. sou a favor dele, eu achei ele um imbecil. Agora... Não fala assim. Tadinho! Não fala assim. Brincadeira, Não. Igor. Mas assim, não, tô brincando.
Não, o que eu acho, tá? É que eu acho que são vários fatores ali. Mas eu acho que uma coisa que me pega muito é o fato de que isso causa muito o fato de que os caras, os amigos, não se conversam coisas íntimas. Então, cai no fato de que o cara tem que conversar coisas íntimas com mulher, porque a mulher conversa coisas íntimas. Só que aí cai também no fato de que o homem não sabe virar amigo de uma mulher naturalmente. Ele tem que ter comido ela, que foi o que o Arthur falou. Então, a única pessoa que ele tem é alguém que ele já comeu. E aí torna a situação comprometedora. Porque eu não acho que tem problema você desabafar com uma amiga, etc., sobre o seu relacionamento. Só que eu acho que o problemático é, o homem só tem uma amiga se ele introduz o pênis nela. Que é uma coisa que o Arthur falou que só consegue assim também. Exato. Então eu acho que isso vem de uma coisa que, assim, que os caras... eu acho que é saudável ele conversar com uma mulher, porque geralmente o homem não tem bom conselho também. Se ele perguntar pra um amigo, o amigo vai falar, dá comida pra cachorro e come ela, entendeu? Então eu acho que já tem um problema aí, o homem não vai dar um conselho bom. Talvez a mulher dê um conselho muito melhor, que foi o que a ex, no caso, fez, no fim das contas. Porém, eu acho que o fato são dois fatores. O homem não se esforça, ele não se esforça pra deixar ela segura. Então, por exemplo, mostrar uma conversa. Olha aqui a conversa, olha, não tem nada a ver. Ela descobriu agora o que é o tema da conversa. O homem acha que, tipo assim, só o fator dele falar, foda-se, já é o fato da pessoa ficar segura. E não faz nenhum esforço pra que ela fique segura. Eu acho que esse é o pior problema. Porque se ele mostrasse a conversa, olha aqui, a gente tá conversando do coelho. Entendeu? Eu acho que seria melhor. Porque a gente transava que nem coelho. Mas agora pode ter um coelho ou uma piroca. Você não sabe o que tem ali dentro do contexto. Mas isso é um ponto que a gente conversa também. Porque eu também tenho amizade com... amigo homem, por exemplo, mas não são amigos que eu já fiquei, nem ex-namorados. São só amigos, assim, também moram em outra cidade, só de ficar trocando mensagem. E não tem... Tanto que eu apresentei ele para os meus amigos, mostro as conversas, às vezes falo, o que a gente tá conversando? Meu amigo falou tal coisa. Só que ele nunca me fala nada. Só que a gente já tá tendo essa conversa e a gente tá melhorando, né, amor? Sim. Sim. Mas você, Igor, consegue enxergar que você tá faltando um pouquinho nessa parte de deixar ela mais segura? Você consegue se ver? Sim, eu não me comunico bem. Deu pra ver. Boa. Fale sobre o seu problema e estar em silêncio comigo, né? Porque foi um problema a gente sair e eu não consegui conversar nem com você e nem morando junto com você. Então, a gente acompanha o Saco Cheio já tem um tempo e a gente acompanhou todo o diagnóstico do Petri e a gente ficava, amor, isso faz tanto sentido. Aí, às vezes a gente sai num restaurante, a gente não tá brigado, a gente tá super bem, a gente tá numa conexão e a gente fica lá 30 minutos em silêncio, um olhando pra cara do outro. Mas pra ex tem papinho no WhatsApp. Pra cuidar de cachorro, vai lá cuidar de cachorro. Eu não tenho essa mancha no meu currículo, não. Isso é verdade. Isso aí eu não tenho. Aí, às vezes, tem o silêncio, a gente mora junto, então tem muito do não conversar. Em alguns momentos, ele prefere ficar quieto, em silêncio. E eu tive que aprender a lidar com isso, porque eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa. Aí, hoje em dia, pra mim, é de boa. A gente estabeleceu limites sobre ele como se comunica mais, e eu tento entender que, às vezes, ele tem o tempo dele. Só que ele é muito na dele, muito quieto. Agora, se ele fica conversando com a ex e não conversa comigo, aí a gente tem um problema. Não é autismo isso aí, não. Isso você acha que já aconteceu? Você já sentiu, assim, que em algum momento ele deu uma atenção a mais à amiga do que a você? Então, eu acho que, assim, eu não tenho problema em ter amizade com outras mulheres, desde que seja estabelecido limites e que tenha essa amizade também. Por exemplo, vocês falaram de se curte, se conhece, faz amizade também e tudo mais. Eu acho que isso vira amiga do casal. É muito mais fácil de entender do que uma pessoa que eu não sei o que conversa, o que fala, o que pensa, quem é, e do nada eu só vejo notificação. Sim. E às vezes eu sinto que num relacionamento nosso de 1 ano e meio, eles mantêm a construção do relacionamento antigo de 5, vai 6, vai 7, vai 8. E o nosso relacionamento sempre vai estar em segundo plano. Eu nunca vou ser a principal do relacionamento. Sempre vai ser ela quem ele vai buscar conversa, sempre vai ser ela que conhece ele, como ele disse, né? Ela conhece bem ele, então ele vai conversar com ela. E eu não conheço ainda, porque são 1 ano e meio. Você acha que sempre você vai ficar pra trás? Porque quando você tiver 5 anos, ele vai ter... Ficou pra trás, dá uma dedada. É assim, é a regra da vida. Ficou pra trás, dá uma dedada. Um ponto que eu percebi que bateu aqui é o seguinte: por que quando a Ingrid fala que algo magoa ela, você não leva tão a sério quanto se a sua ex confirmar que era errado fazer aquilo? Eu levo a sério. Mas por que você vai depois conversar com a ex pra confirmar? Por que a palavra dela já não vale? Porque eu precisava pensar sobre.
Você não tem alguma pessoa que você conversa sobre alguma coisa? Tá, é tipo assim, eu concordo. Não, calma. Não é a ex, eu imagino. É uma pessoa de fora, só que ela é parcial, né? É uma pessoa de fora vendo se ele fez errado ou não. Eu entendo isso. Tipo assim, se eu brigar com uma amiga, eu vou lá na outra. Tu acha que eu fiz errado? Só que mas ele não tem um amigo homem, gente. Então, uma vez eu fiz alguma piada, alguma coisa, que a Bianca ficou magoada, e eu perguntei pra um amigo meu. Amigo, mas se você fosse falar com a tua ex, eu ia falar, que é isso? Isso que eu tô falando. Da perspectiva de alguém de fora, eu entendo, mas se a ex... Eles falam assim, que tu é escroto nesse nível mesmo, tu fez errado. Ela não tá ajudando a Ingrid. Tá, mas eu acho... Agora, uma coisa que a Ingrid falou me pegou muito, por quê? Porque a minha ex, né, era amiga da ex. E elas tinham ficado 6 anos juntas. E aí, eu sentia isso, porque ela falava a mesma coisa. Não, porque a Thay me conhece muito. Que a Thay, bababá, porque eu e a Thay fazemos... E aí, me pegava muito nesse nível, do tipo assim... eu nunca ia bater os 6 anos... Pra eu conhecer ela o suficiente, parecia que era uma competição. Eu tinha que ficar 6 anos com ela pra bater o nível de intimidade que ela tinha com a Thay. Então, e nem vai bater, porque se elas ainda são amigas, a intimidade só vai se fortalecer, né? Exato. Então, tipo assim, eu acho que me pegava muito nesse aspecto, que era o fato de que sempre... não, mas ela me conhece tão bem, bababá. Como se, na verdade, e aí eu acho que passa uma ideia de quando você fala isso, de que ainda a amizade é uma extensão do namoro. Tipo, não cortou um vínculo. Porque assim, eu conheço ele amorosamente. Tá, mas... Vocês estão namorando ainda porque as pessoas mudam. Tipo, você conheceu ele há 5 anos, sei lá, 5 anos, mas faz, sei lá, tanto tempo. Hoje em dia é outra pessoa, é outra relação, é outro... E tem também o detalhe que era um namoro aberto, já tem menos, tipo, preocupação com o outro, ou... Sabe? Tipo assim, eles não eram só eles dois. Eles eram abertos, ele ficava com outras pessoas, ela ficava com outras pessoas. Então eu acho que é mais fácil de cortar alguma coisa amorosa, assim. Eu acho que dá pra ficar uma amizade. Hoje você só vê ela mesmo com uma amiga, não tem nada de atração. Sim. Ele vai falar. Não. Vamos confiar. Não, gente, se ele for autista, ele é sincero. Aí eu minto bastante. Tanto que quando antes de eu me mudar, foi uma das coisas que eu tava pensando, era porque eu tava pensando em terminar esse relacionamento que eu tinha com a minha ex pra ficar só com a segunda pessoa que eu estava lá na outra cidade. Só com a segunda. Sim, entendi. Tá. Então, essa parte de querer ter um relacionamento com ela já não existia mais. Sim. Eu acho diferente daí. E você tem amigos homens? Tenho, mas não com conversas profundas. As pessoas que eu tenho... Mas quem é que tem? Homem não tem conversa profunda mesmo. Gente, vocês veem que é uma coisa... geral dos homens, isso de vocês não conseguirem ter conversas profundas com um homem? É que homem é tudo burro, né? Não. Homem é tudo meio esquisito. Mas por que você consegue estabelecer essa conexão profunda com a mulher e quando já se relacionou com ela e um amigo não? Contar, pô, cara, eu tô mal. Porque homens falam que tudo é gay. Você falar não supera gay. Sei lá, eu tô pensando aqui, o negócio tá me machucando. Machucando o seu gay. Machucando igual meu pau no teu cu, seu viado. Exatamente assim. E a mulher nunca vai falar seu gay. A mulher vai ouvir e vai conversar. Entendi. Mas ele tem a Ingrid pra conversar. Esse que é o ponto, né? Porque eu sou a melhor amiga do Arthur. E eu acho que basta, né? Basta. Pra gente ter conversas profundas. Basta, não? Eu sinto pra mim que basta. Eu acho que a melhor amiga dele é a ex. Então... Já. Aí você era o melhor amigo dela, que ela era a tua melhor amiga. Mas mais do que atual? Aí eu acho que tem minha namorada não é. Tá. Mas é o que eu acho. Eu acho que o problema não é nem falar do relacionamento. Eu acho que uma coisa que seria bem pior se acontece por exemplo, ele tá passando por um drama, um dilema na família, um dilema no trabalho, e aí ele falar com a ex e não falar com ela. Aí eu acho bosta. Isso não acontece, acho. Não. Mas eu acho que você não fala nada nunca com ninguém. Um pouco também.